Fala pessoal do sétimo ano, e aí, tá tudo bem com vocês? Vamos para a aula 3 desse quarto bimestre? Tá acabando o ano, galera, mas vamos lá. Vamos falar sobre metrificação. Bom, pessoal, a gente está falando sobre o gênero textual, literatura de cordel. Nós vimos que é um texto lírico, escrito em versos e estrofes. Nós vimos que ele é uma sextilha, que isso quer dizer que cada verso tem 6 estrofes, tá? E vimos que ele apresenta rimas. E existe a versificação, que é o conjunto de métodos para transferir ritmo aos versos. Nós vimos a quantidade de versos que existe numa estrofe, a gente viu que tem essa classificação. Nós aprendemos a rimar, vimos rimas internas, intercaladas, alternadas e as palavras que rimam. Agora a gente vai falar sobre a metrificação, tá? Que é uma forma utilizada na poesia, na poética, para medição de versos. É um metro, para a gente medir o verso mesmo, sendo, portanto, o estudo dessa medida. A metrificação é um recurso utilizado junto com a rima para dar perfeição sonora aos versos. Então, a metrificação e a rima vão se unir para dar aquele ritmo gostoso na hora de a gente ler, né? Exemplo, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. A árvore que aqui gorjeia, não gorjeiam como lá. E isso a gente percebe que tem que esses versos têm um ritmo, tem um conjunto de rima junto com uma metrificação. Então, a metrificação já não tem mais a ver com as palavras que rimam, e sim a divisão das palavras dentro do verso, tá? Portanto, na metrificação é necessário perceber os sons das palavras, sempre. Não, eu falei que não tem a ver com as palavras que rimam, mas não disse que nada a ver sobre o som. Trabalhou com ritmo dentro do texto lírico, é necessário prestar atenção ao som das palavras. Só que agora a gente vai medir as palavras dentro do verso, tá? A gente vai perceber. Para metrificação, a gente precisa ter um diferenciamento do que é, né? É a medida dos versos, tá? E um diferenciamento do que é sílaba poética e sílaba gramatical, tá? Isso a gente precisa entender. Eu já vou explicar mais tarde, tá? Na verdade, o que a gente vai fazer na metrificação? A gente vai dividir o verso em sílabas. Conforme a gente conhece as sílabas gramaticais, exemplo, bala, bala. Só que a gente vai fazer essa medição toda no verso e vai fazer a contagem. Só que eu preciso entender que eu vou fazer essa separação não como a gente faz usualmente, gramaticalmente, e sim na parte poética, na parte do som, tá? Então vou fazer a divisão do som. Calma que a gente vai entender. Até agora, só para aqui a curiosidade. Isso aí eu não vou cobrar, só para a gente ter uma curiosidade a respeito da divisão das sílabas nos versos de cada poema, do poema, tá? De cada estrofe. Se um verso só tem uma sílaba poética, eu chamo de monossílabos. Se o verso tem duas dissílabos, três trissílabos, quatro tetrassílabos, cinco pentassílabos, seis hexassílabos, heptassílabos, octassílabos, eneassílabos, decassílabos, endecassílabos, dodecassílabos para 12 e mais de 12 bárbaros, tá? Então, essa é a classificação a respeito da divisão das sílabas poéticas do verso. Isso aqui eu não vou cobrar na prova, mas a separação, a contagem das sílabas poéticas é necessário a gente ter entendimento. Então vamos partir para isso. Primeiro, o que é sílaba poética e o que é sílaba gramatical? Sílaba poética. Sílaba poética e literais são consideradas sílabas sonoras, isto é, sílabas formadas pelo som. Então, trabalhou tudo na poesia, eu tenho que pensar em som. É isso que tem que estar na minha cabeça.
Sílaba poética vai fazer a divisão das palavras no verso através dos sons que elas trabalham. Por exemplo, bala faz o som ba, faz o som lá. Então eu posso separar. Aí, coincidentemente, a divisão poética da palavra bala é mesmo a divisão gramatical da palavra bala, como a gente está acostumado a fazer separação silábica. Então pode ter essas coincidências e pode não ter. Vamos ver. Para a primeira coisa, a gente tem que ter duas regras básicas na nossa cabeça na hora da gente fazer a separação das sílabas poéticas, tá? Primeiro, contar somente até a última sílaba tônica de cada verso. Isso quer dizer o quê? Que na última palavra do verso eu vou parar na sílaba do som mais forte daquela palavra, tá? A gente vai ver isso na prática. Unissílabas quando o verso são fraco e forte ou vice-versa. Toda vez que tiver uma palavra contando na contagem das palavras, eu percebi que na divisão, principalmente entre as palavras, se uma palavra termina com som fraco e a outra começa com som forte, aí eu sou obrigado a unir essas palavras. Se for o contrário, também sou obrigado a fazer essa união. Se a palavra termina com som fraco, forte e a outra começa com som fraco, sou obrigado a fazer a união, tá? Isso vai acontecer muito quando a gente tem vogais. Vamos perceber isso na prática. Aí eu trouxe um exemplo aí pra gente fazer essa percepção e entender. Ó, aí eu tenho um verso. O poeta é um fingidor. Vamos fazer primeiro as divisões de sílabas gramaticais, que é a parte de baixo. Ó, o poeta é um fingidor. 9 sílabas gramaticais, né? Agora as sílabas poéticas, ó. O poé, eu não falo poeta, eu falo poeta junto, tá? Essas vogais vão se unir porque o O é mais forte, o E é mais fraco. Então, se lembra? Sons forte e fraco e forte vão se unir? Então, sou obrigado a unir. O poeta é, ó, tá, essa vogal terminando essa palavra mais fraco e o é um som mais forte. Então, poeta é um fingidor. Fingidor, a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte é o dor. Por isso que vai até o fingidor. Aí eu posso contar. O, uma, poi, dois, taé, três, quatro, fim, cinco, gi, seis, dor, sete. Vamos para o seguinte, para a gente entender melhor. Finge tão completamente. Agora eu só vou focar nas sílabas literárias e sílabas poéticas, porque eu estou prestando atenção do som. Ó, fim, ge, tão, a gente fala junto, tão, completamente. Vou parar aí. Por que eu paro aí? Porque na palavra completamente, o som mais forte é men. É só eu gritar a palavra. Grita mentalmente. Ou completamente. Esse men sai mais forte. Então, na última palavra de cada verso, eu sou obrigado a parar a contagem na sílaba mais forte. Vamos contar? Fim, dois, ge, tão, três, quatro, com, cinco, plé, sete, seis, tá, men, sete. 7 sílabas poéticas ou literárias, mas existem 8 sílabas gramaticais. Vamos para o último verso para a gente fechar. Que chega a fingir que é a dor. Vamos fazer as separações das sílabas poéticas. Ó. Que é um som só. Desculpa, é um som só. Chega a. Observe esse som. Ga.
A gente fala assim, que chega, chega, não é isso? Esse Ga se une. Ga som mais fraco, A som mais forte. Ga som átono, A som tônico. Então, vai se unir. Chegar, fingir, fingir, que, ó, como a gente fala, que é do. Aí, quando a gente falar junto, a gente vai perceber que esse que é, ele se forma, ele se funde, olha só. O que chega a fingir ó, que é, quase quer, né? Mas é que é, né? Esse som do E, que na verdade é o som do I, né? Que a gente fala, ele é mais fraco, ele é átono, e o E, com acento, é mais forte, chamado de tônico, tá? Então, por isso que se une dor, né? Uma palavra com som só e tônico, então para aí, que é a última palavra, a última sílaba tônica do verso. Então, vou contar. Que, che, dois, ga, três, fim, quatro, gir, cinco, quer, seis, dur, sete. Sete sílabas literárias. Então, é um poema heptassílabos, por conta de ter sete sílabas literárias, esses versos que a gente viu. E viu a perceber a diferença gramatical e literária das sílabas, separações sílabas gramaticais e literárias. Literárias ou poéticas, eu sou obrigado a fazer o quê? Perceber o som, em primeiro lugar, contar até a última sílaba tônica da palavra, tá? Até a sílaba tônica da última palavra de cada verso, paro aí e sou fraco e sou forte. No meio das palavras ou entre as palavras, eu sou obrigado a unir. Então, sempre a som. Gente, isso ajuda a transferir o ritmo junto com as palavras que rimam, tá? Pessoal, faça as atividades. Chegamos ao fim da nossa aula. Faça as atividades e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.